Então, beleza, galera? Hoje é aula de revisão sobre produção de hormônios baseados em colesterol. Então, já amassa o like e compartilha esse vídeo com o resto das outras turmas. Então, vamos começar a imaginar algumas coisas. Vamos me dizer que eu fui diretamente para uma floresta e passei alguns dias sem comer. Isso quer dizer que, possivelmente, os níveis de carboidrato, de proteínas, de gordura no meu sangue vão diminuir. Logo, eu estarei em estado de jejum ou estado alimentado? Vai ser a nossa primeira dica. Eu vou estar em estado de jejum. Se eu estou em estado de jejum, eu só posso ter pico hormonal de um hormônio chamado glucagon. Galera, o que o glucagon vai fazer? Ele vai ser o hormônio responsável por extrair as nossas reservas energéticas. No meu músculo e no meu fígado é onde vai estar guardado a minha reserva energética, que a gente vai chamar de glicogênio. Então, o glucagon vai quebrar o glicogênio que tem no músculo e no meu fígado. Nome do processo: glicogenólise. Eu vou elevar a quantidade de glicose que está na minha circulação. Vamos lá. O que vai acontecer? A partir desse momento que eu já tenho um pico glicêmico, então a gente vai passar pela respiração celular. Lembra que a minha célula respira por 3 processos: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então, quando essa glicose for direto para a respiração celular, no ciclo de Krebs a gente vai ter a produção da nossa acetilcoenzima A. E é aqui que vai começar a nossa brincadeira. Porque a acetilcoenzima A, no estado de jejum, na presença do glucagon, vai sofrer ação de uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Por quê? É essa enzima que vai fazer com que a acetilcoenzima A se transforme no nosso primeiro precursor de colesterol, o mevalanato. Logo após, o mevalanato vai passar por reações químicas e vai se transformar no nosso segundo precursor de colesterol, o esqualeno. Com o passar do tempo, o esqualeno também passará por reações químicas e a gente vai fazer a formação de colesterol. Então, primeira coisa que a gente tem que definir: comer gordura eleva o nosso colesterol? Não, porque o que vai elevar o nosso colesterol é a quantidade de glicose. É com a glicose que eu vou fazer gordura. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. A gente vai continuar agora falando de um processo chamado esteroidogênese. O que é isso? Na realidade, esse fenômeno é o fenômeno em que a gente vai fazer a formação dos hormônios baseados em colesterol. Por exemplo, estrógeno, testosterona, aldosterona e cortisol. Então olha para cá que eu preciso muito da tua atenção. Bem aqui, a gente vai focar a nossa célula. As nossas células vão ter um receptor que vão passar por 6 voltas, na realidade 7. Esse receptor pode ser chamado de serpentina ou receptor metalotrópico. Então, todo receptor metalotrópico vai ter a ele acoplado 3 unidades: a unidade alfa, beta e gama. Essas 3 unidades são chamadas de proteína G. Então, a proteína G está conectada, está acoplada ao receptor metalotrópico. Quando esse receptor não está sendo utilizado, quando ele não está sendo sensibilizado, a proteína G está junta. Mas a partir de um momento que esse receptor é sensibilizado pelo ACTH, então a proteína G vai mudar a sua conformação. A subunidade alfa vai se deslocar em direção à adenilato ciclase. Então, no momento que o ACTH se conecta ao receptor metalotrópico, a subunidade alfa vai deixar beta e gama e vai se conectar à adenilato ciclase. Esse complexo, essa união, vai provocar alguns eventos dentro da nossa célula. Por exemplo, a formação do complexo subunidade alfa adenilato ciclase vai fazer a quebra, a hidrólise de ATP em uma molécula chamada AMP cíclico. É ele o nosso representante, é ele o nosso protagonista, porque ele é o segundo
mensageiro. Ele vai levar toda a mensagem que o primeiro mensageiro queria colocar dentro da célula. E quem é que queria colocar a mensagem dentro da célula? O primeiro mensageiro, o ACTH. O ACTH não pode entrar dentro da célula, porque ele é uma molécula proteica, não atravessa. Por isso, o ACTH precisa do mecanismo da proteína G para poder formar o seu segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro é que leva a mensagem. Ele ativa a proteína quinase A. Caio, e o que isso me interessa? É porque a proteína quinase A, quando está ativada, vai se agregar com o nosso colesterol. Quando eu tenho a proteína quinase A mais o colesterol, esse colesterol vai poder passar para dentro de uma organela citoplasmática responsável por formação de energia. O colesterol agora vai poder entrar dentro da minha mitocôndria. Quando ele entra pela mitocôndria, ele vai passar pela minha estar. É aqui que a gente vai iniciar todo o processo. Então veja bem, dentro da mitocôndria agora, a gente vai ter uma enzima, a P450-SCC. P450-SCC. O que ela vai fazer com o colesterol que acabou de entrar na mitocôndria? 3 eventos. A gente vai adicionar uma hidroxila no carbono 20-alfa, a gente vai adicionar outra hidroxila no carbono 22 e a gente vai quebrar a cadeia lateral do nosso colesterol. Por causa disso, o colesterol vai passar a ser chamado de pregnolona. Tudo bem até aqui? Essa pregnolona vai passar por uma reação enzimática da HSD3B2 e vai se transformar em progesterona. Olha só, galera, aqui vai vir a parte mais importante para a gente. A progesterona é que pode ser o prepulsor de testosterona, aldosterona e cortisol. Mas para ela fazer a produção de cada um desses hormônios, a gente vai precisar de mediadores químicos diferentes. Por exemplo, para a progesterona se transformar em cortisol, a gente vai precisar da nossa 17-alfa. Para a progesterona se transformar em aldosterona, a gente vai precisar da 18-alfa. E só por desencargo de consciência. Se por acaso a gente vê na prova algum indivíduo que tem taxas de testosterona desregularizadas, normalmente o nosso corpo pode pegar essa alta taxa de testosterona e transformar ela em outro hormônio. É como se fosse um efeito rebote. Então, tanto a testosterona pode fazer um efeito rebote, como, por exemplo, ginecomastia, porque a testosterona pode se converter em estrógeno, mas só vai acontecer esse fenômeno se a gente tiver um processo chamado aromatização. Essa aromatização, que é a transformação da testosterona em estrógeno, só pode acontecer se também a gente tiver a presença enzimática de uma pessoa chamada aromatase. Tá legal? Então eu estou apostando nessa questão da prova. Como é que a gente vai fazer a síntese de cortisol e como é que vai acontecer o processo de aromatase. Falou, galera? Até mais!